Olá pessoal, aqui é Marcos Thompson. Vamos dar continuidade falando sobre consolidação. Dessa vez o tema é crescimento espiritual. Vamos falar sobre batismo de arrependimento e a ceia do Senhor nessa primeira parte. O batismo de arrependimento. O batismo nas águas é o rito de ingresso na igreja cristã e simboliza o começo da vida espiritual. Assim nos fala Romanos 6, de 3 a 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vimos então o significado do batismo. A descida do convertido às águas retrata a morte de Cristo, já efetuada, e simboliza a morte e sepultamento do seu velho homem. A seguir, seu levantamento das águas recorda a ressurreição do convertido para viver em novidade de vida. O batismo nas águas em si não tem poder para salvar. A salvação vem através da fé no sacrifício do sangue de Jesus Cristo e na aceitação de Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E a purificação devida ocorrida no batismo é simbólica, proporcionando-nos apenas um posicionamento inicial para o crescimento espiritual. Mas o batismo nos reforça a sensação de pertencermos a Deus, como ensina 1 Pedro 3,21, o qual o batismo não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Além disso, é essencial guardarmos a completa obediência a Cristo, que em Mateus 28,19 assim ordenou: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo nas águas significa que o convertido pela fé vestiu-se de Cristo, isto é, do profundo desejo de ter seu caráter transformado, segundo o modelo do caráter de Cristo, para poder crescer espiritualmente, de modo que os homens podem ver Cristo nele como se vê o uniforme no soldado. Pelo rito do batismo, o convertido, figurativamente falando e de forma pública, veste a camisa de Jesus Cristo. Com isto, o convertido que se batizou está também dando um poderoso testemunho de mudança de vida para a plateia, buscando edificá-la, dá um bom exemplo aos familiares e amigos que ainda não deram esse passo, para si próprio, como um compromisso de vida cristã, e para o mundo espiritual, como um novo homem que mudou de lado. Em Atos 2:38, vemos que a pregação de Pedro acerca do sacrifício de Jesus resultou na conversão e batismo de quase 3.000 pessoas em um só dia. Arrependei-vos e que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para que seu batismo seja pleno de significado, é necessário que você se arrependa sinceramente de seus pecados e expresse uma fé viva no Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não se batizou, peça sua inclusão na próxima cerimônia de batismo em nossa igreja. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é, como batismo de arrependimento, uma ordenança de Jesus Cristo para nós, e como tal devemos obedecê-la. A ceia do Senhor é um memorial da obra redentora de Jesus, uma proclamação do seu sacrifício e vitória, como vemos em 1 Coríntios 11, de 23 a 26. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e partiu, e disse: isto é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Cada vez que um grupo de cristãos se reúne para celebrar a ceia do Senhor, então relembrando o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, através do qual alcançamos o perdão dos pecados e a libertação do domínio do pecado sobre nossas vidas. A ceia do Senhor é um memorial dessas bênçãos tremendas que recebemos de Deus através de Jesus Cristo e um momento de gratidão a Deus por isso. Jesus em João 6,35 diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Vemos então que o simbolismo do pão partido nos relata acima da ceia do Senhor é que o pão teve que ser partido na morte de cruz a fim de ser distribuído entre todos os que estarão espiritualmente famintos. Para melhor entendermos o real significado do sacrifício do sangue de Jesus por nós, precisamos ler Êxodo 12, de 1 a 14 e 21 a 27. Ali vemos que a libertação do povo de Deus de sua escravidão no Egito principiou na 10ª praga e da morte dos primogênitos egípcios. E a proteção de Deus para cada família de seu povo se deu através de uma aliança de sangue, pela aplicação na verga das portas de suas casas, do sangue de um cordeiro consagrado e sacrificado a Deus. Com isso, o anjo da morte se desviava das casas assim aliançadas, passando sobre elas, expressão que é o significado original da palavra Páscoa. O sacrifício de sangue de um animal era a maneira que Deus havia dado para proteger e purificar seu povo dos pecados. E a razão disso é que o sangue é o princípio da vida e que sem derramamento de sangue inocente não há remissão dos pecados. Hebreus 9, 22. A aliança de sangue entre Deus e seu povo permaneceu através do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício do sangue inocente de Jesus Cristo por nós ocorreu durante uma celebração da Páscoa, a festa da libertação, e transformou Jesus no Cordeiro de Deus e em nossa Páscoa. A aliança de sangue com o Senhor através de um cordeirinho proporcionou a libertação material, ou seja, física, da escravidão no Egito. Enquanto que, quando a aliança do sangue foi executada através de Jesus, o Cordeiro de Deus, ela realizou e continua realizando a libertação espiritual do povo de Deus da escravidão dos pecados e sua salvação. Vemos então que o simbolismo do vinho na ceia do Senhor nos diz que o sangue inocente de Jesus Cristo, o qual é a sua vida, foi derramado na morte, a fim de que seu poder expiador pudesse ser distribuído para a salvação de muitos. Além disso, a ceia do Senhor nos proporciona uma comunhão com Jesus no presente, pois Ele próprio vem para o nosso meio, como vemos em 1 Coríntios 10, 6. Não é cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Quando celebramos a ceia do Senhor, Jesus quer ter comunhão conosco. Afinal, esta cerimônia é chamada de ceia do Senhor, porque é dele e não nossa. A ceia do Senhor nos possibilita também uma comunhão com a Igreja, o corpo de Cristo, como vimos na mesma passagem em 1 Coríntios 10, 16. Para que esta comunhão com Jesus possa ser melhor possível e Deus venha atuar com poder em nossas vidas, temos que dela participar de forma digna. Discernindo, trata-se de um momento sagrado e fundamental na fé cristã, e também confessar previamente nossos pecados, para que não permaneçamos desanimados ou enfermos, como nos mostra em 1 Coríntios 11, 27 a 30. Portanto, qualquer que comer ou beber
cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes. Vemos na passagem do Salmo 32, 3, que foi isso que o Davi sentiu em seu corpo quando esteve calado, sem se examinar e confessar seus pecados. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. A ceia do Senhor é o rito de comunhão e simboliza a continuidade da vida espiritual, a qual necessita estar sempre sendo alimentada para alcançar crescimento. Assim chegamos ao final da primeira parte do crescimento espiritual. Nós somos da Igreja Sara Nossa Terra Freguesia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Endereço: Rua Tirol 427. Telefone 2425-2663. Cultos aos domingos, 10 horas e 18 horas. Terças e quintas-feiras, às 20 horas. Saúde e paz.